Ezequiel, capítulo 13, 14, 15 e 16. A palavra do Senhor veio a mim, disse ele: Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. Ai dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Seus profetas, ó Israel, são como chacais no meio de ruínas. Vocês não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate do dia do Senhor. Suas visões são falsas e suas adivinhações mentira. Dizem, palavra do Senhor, quando o Senhor não os enviou. Contudo, esperam que as suas palavras se cumpram. Acaso vocês não tiveram visões falsas e não pronunciaram adivinhações mentirosas quando disseram, palavra do Senhor, sendo que eu não falei? Portanto, assim diz o soberano, o Senhor. Por causa de suas palavras falsas e de suas visões mentirosas, estou contra vocês. Palavra do soberano, o Senhor. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Elas não pertencerão ao conselho de meu povo, não estarão inscritos nos registros das nações de Israel e não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. Porque fazem o meu povo desviar-se, dizendo-lhe paz, quando não há paz, e quando constroem um muro frágil, passando-lhe cal. Diga àqueles que lhe passam cal: esse muro vai cair, virá chuva torrencial, e derramarei chuva de pedra, e rajarão ventos violentos. Quando o muro desabar, o povo lhe perguntará: onde está a caiação que vocês fizeram? Por isso, assim diz o soberano Senhor: na minha ira permitirei o estouro de um vento violento, e na minha indignação chuva de pedra e um aguaceiro torrencial cairão com ímpeto destruidor. Despedaçarei o muro que vocês caíram e o arrasarei para que se desnudem os seus alicerces. Quando ele cair, vocês serão destruídos com ele, e saberão que eu sou o Senhor. Assim esgotarei minha ira contra o muro e contra aqueles que caíram. Direi a vocês: o muro se foi, e também aqueles que o caíram. Os profetas de Israel que profetizaram sobre Jerusalém e tiveram visões de paz para ela quando não havia paz. Palavra do soberano, o Senhor. Agora, filho do homem, vire o rosto contra as filhas do seu povo, que profetizam pela sua própria imaginação. Profetize contra elas e diga: assim diz o Senhor o soberano: ai das mulheres que costuram berloques de feitiço em seus pulsos e fazem véus de vários comprimentos para a cabeça, a fim de enlaçarem o povo. Pensam que vão enlaçar a vida do meu povo e preservar a de vocês? Vocês me profanaram no meio do meu povo em troca de uns punhados de cevada e de migalhas de pão. Ao mentirem ao meu povo que houve mentiras, vocês mataram aqueles que não deviam ter morrido e pouparam aqueles que não deviam viver. Por isso, assim diz o soberano Senhor: estou contra os seus berloques de feitiço com os quais vocês prendem o povo como se fossem passarinhos, e os arrancarei dos seus braços. Porém, em liberdade o povo que vocês prendem como passarinhos. Rasgarei os seus véus e libertarei o meu povo das mãos de vocês, e ele não será mais preso do seu poder. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Vocês, mentindo, desencorajam o justo contra a minha vontade e encorajam os ímpios a não se desviarem dos seus maus caminhos para salvarem a sua vida. Por isso vocês não terão mais visões falsas e nunca mais vão praticar adivinhação. Livrarei o meu povo das mãos de vocês, e então vocês saberão que eu sou o Senhor. Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: filho do homem, estes homens ergueram ídolos com seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Por isso diga à nação de Israel: assim diz o soberano Senhor: arrependa-se, desvie-se dos seus ídolos e renuncie a todas as práticas detestáveis. Quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel separar-se de mim
erguer ídolos em seu coração, e puser um tropeço ímpio diante de si, e depois for a um profeta para me consultar, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele. Voltarei o meu rosto contra aquele homem e farei dele um exemplo e um objeto de zombaria. Eu o eliminarei do meu povo, e vocês saberão que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, eu, o Senhor, terei enganado aquele profeta, e estenderei o meu braço contra ele e o destruirei, tirando-o do meio de Israel, meu povo. O profeta será tão culpado quanto aquele que o consultar, ambos serão castigados. Isso para que a nação de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todos os seus pecados. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Palavra do soberano, o Senhor. Essa palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento, enviar fome sobre ela e exterminar seus homens e seus animais. Mesmo que estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do soberano Senhor. Ou, se eu enviar animais selvagens para aquela nação, e eles a deixarem sem filhos, e ela for abandonada de tal forma que ninguém passe por ela, com medo dos animais, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela, eles não poderiam livrar os seus próprios filhos ou filhas, só a si mesmos livrariam e a nação seria arrasada. Ou se eu trouxer a espada contra aquela nação e disser que a espada passe por toda esta terra, e eu exterminar dela os homens e os animais, juro pela minha vida, palavra do Senhor o soberano, mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela, eles não poderiam livrar seus próprios filhos ou filhas, somente eles se livrariam. Ou, se eu enviar uma peste contra aquela terra e despejar sobre ela a minha ira, derramando sangue, exterminando seus homens e seus animais, juro pela minha vida, palavra do Senhor o soberano, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, eles não poderiam livrar seus filhos e suas filhas. Por sua justiça só poderiam livrar a si mesmos, pois assim diz o soberano Senhor: quanto pior será quando eu enviar contra Jerusalém os meus 4 terríveis juízos, a espada, a fome, os animais selvagens e a peste, para com eles exterminar com seus homens os seus animais. Contudo, haverá alguns sobreviventes, filhos e filhas, que serão retirados dela. Eles virão a vocês, e quando vocês virem a conduta e as ações deles, vocês se sentirão consolados com relação à desgraça que eu trouxer sobre Jerusalém. Vocês se sentirão consolados quando virem a conduta e as ações deles, pois saberão que não agi sem motivo, em tudo quanto fiz ali. Palavra do soberano, o Senhor. A palavra do Senhor veio a mim e disse ele: Filho do homem, em que a madeira da videira é melhor do que o galho de qualquer árvore da floresta? Alguma vez a madeira dela é usada para fazer algo útil? Alguém faz suportes com ela para neles pendurar coisas? E depois de lançada no fogo como combustível, e o fogo queimar as 2 extremidades e carbonizar o meio, servirá para alguma coisa? Se não for útil para coisa alguma, enquanto estava inteira, muito menos o será quando o fogo a queimar e ela estiver carbonizada. Por isso, diz o soberano Senhor, assim como destinei a madeira da videira dentre as árvores da floresta para servir de lenha para o fogo, também tratarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei contra eles o meu rosto. Do fogo saíram, mas o fogo os consumirá. E quando eu voltar o meu rosto contra eles, vocês saberão que eu sou o Senhor. Arrasarei a terra, porque eles foram infiéis. Palavra do Senhor, o soberano. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, confronte Jerusalém com suas práticas detestáveis e diga: assim diz o soberano Senhor a Jerusalém. Sua origem e seu nascimento foram na terra dos cananeus. Seu pai era um amorreu e sua mãe uma hitita. Seu nascimento foi assim: no dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado. Você não foi lavada com água para que ficasse limpa. Não foi esfregada com sal, nem enrolada em panos. Ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer qualquer uma dessas coisas por você. Ao contrário, você foi jogada fora, em campo aberto, pois no dia em que nasceu foi desprezada. Então, passando por perto, vi você se esperneando em seu sangue, e enquanto você jazia ali em seu sangue, eu lhe disse: Viva!
e eu a fiz crescer como uma planta no campo. Você cresceu e desenvolveu e se tornou a mais linda das joias. Seus seios se formaram, seu cabelo cresceu, mas você ainda estava totalmente nua. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você, palavra do soberano, o Senhor, e você se tornou minha. Eu lhe dei banho com água e, ao lavá-la, limpei o seu sangue e a perfumei. Pus-lhe um vestido bordado e sandálias de couro. Eu a vesti de linho fino e a cobri com roupas caras. Adornei-a com joias, pus braceletes em seus braços e uma gargantilha em torno de seu pescoço. Dei-lhe um pendente, pus brincos em suas orelhas e uma linda coroa em sua cabeça. Assim você foi adornada com ouro e prata, suas roupas eram de linho fino, tecido caro e pano bordado. Sua comida era a melhor farinha, mel e azeite de oliva. Você se tornou muito linda e uma rainha. Sua fama espalhou-se entre as nações por sua beleza, porque o esplendor que eu lhe dera tornou perfeita a sua formosura. Palavra do soberano, o Senhor. Mas você confiou em sua beleza e usou sua fama para se tornar uma prostituta. Você concedeu os seus favores a todos os que passaram por perto, e a sua beleza se tornou deles. E você usou algumas das suas roupas para adornar altares idólatras, onde levou adiante a sua prostituição. Coisas assim jamais deveriam acontecer. Você apanhou as joias finas que eu lhe tinha dado, joias feitas com o meu ouro e minha prata, e fez para si mesma ídolos em formas de homem e se prostituiu com eles. Você também os vestiu com suas roupas bordadas e lhes ofereceu o meu óleo e o meu incenso, e até a minha comida que lhe dei, a melhor farinha, o azeite de oliva e o mel. Você lhes ofereceu tudo como incenso aromático. Foi isso que aconteceu, diz o soberano Senhor. E você ainda pegou os seus filhos e filhas que havia gerado para mim e os sacrificou como comida para os ídolos. A sua prostituição não foi suficiente? Você abateu os meus filhos e os sacrificou para ídolos. Em todas as suas práticas detestáveis, como em sua prostituição, você não se lembrou dos dias da sua infância, quando estava totalmente nua, esperneando em seu sangue. Ai, ai de você, palavra do soberano Senhor. Somando-se a todas as suas outras maldades, em cada praça pública você construiu para si mesmo altares e santuários elevados. No começo de cada rua você construiu seus santuários elevados e deturpou sua beleza, oferecendo seu corpo como promiscuidade cada vez maior a qualquer um que passasse. Você se prostituiu com os egípcios, os seus vizinhos cobiçosos, e provocou a minha ira com sua promiscuidade cada vez maior. Por isso, estendi o meu braço contra você e reduzi o seu território. Eu a entreguei à vontade das suas inimigas, as filhas dos filisteus, que ficaram chocadas com a sua conduta lasciva. Você se prostituiu também com os assírios porque era insaciável e mesmo depois disso ainda não ficou satisfeita. Então você aumentou a sua promiscuidade também com a Babilônia, uma terra de comerciantes, mas nem com isso ficou satisfeita. Como você tem pouca força de vontade, palavra do soberano Senhor, quando você faz todas essas coisas agindo como uma prostituta descarada, quando construía os seus altares idólatras em cada esquina e fazia seus santuários elevados em cada praça pública, você só não foi como prostituta porque desprezou o pagamento. Você, mulher adúltera, prefere estranhos ao seu próprio marido. Toda prostituta recebe pagamento, mas você dá presentes a todos os seus amantes, subornando-os para que venham de todos os lugares receber de você os seus favores ilícitos. Em sua prostituição, dá-se o contrário do que acontece com outras mulheres. Ninguém corre atrás de você em busca dos seus favores. Você é o oposto, pois você faz o pagamento e nada recebe. Por isso, prostituta, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. Por você ter desperdiçado a sua riqueza e ter exposto a sua nudez em promiscuidade com seus amantes, por causa de todos os seus ídolos detestáveis e do sangue dos seus filhos dado a eles, por esse motivo vou ajuntar todos os seus amantes com quem você encontrou tanto prazer, tanto os que você amou como aqueles que você odiou. Eu os ajuntarei contra você de todos os lados e a deixarei nua na frente deles, e eles verão toda a sua nudez. Eu o condenarei ao castigo determinado para mulheres que cometem adultério e que derramam sangue.
Trarei sobre você a vingança de sangue da minha ira e da indignação que o meu ciúme provoca. Depois eu a entregarei nas mãos de seus amantes, e eles despedaçarão os seus outeiros e destruirão os seus santuários elevados. Eles arrancarão as suas roupas e apanharão as suas joias finas e a deixarão nua. Trarão uma multidão contra você, que a apedrejará e com suas espadas a despedaçará. Eles destruirão a fogo as suas casas e lhe afligirão castigo à vista de muitas mulheres. Porei fim à sua prostituição e você não pagará mais nada aos seus amantes. Então a minha ira contra você diminuirá, e a minha indignação cheia de ciúme se desviará de você. Ficarei tranquilo e já não estarei irado. Por você não se ter lembrado dos dias da sua infância, mas ter provocado a minha ira com todas essas coisas, certamente farei cair sobre a sua cabeça o que você fez. Palavra do soberano Senhor. Acaso você não acrescentou lascívia a todas as suas outras práticas repugnantes? Todos os que gostam de citar provérbios citarão este provérbio sobre você. Tal mãe, tal filha. Você é uma verdadeira filha de sua mãe, que detestou o seu marido e os seus filhos, e você é uma verdadeira irmã de suas irmãs, as quais detestaram os seus maridos e seus filhos. A mãe de vocês era uma hitita e o pai de vocês um amorreu. Sua irmã mais velha era Samaria, que vivia ao norte de você com suas filhas. E a sua irmã mais nova, que vivia ao sul com as suas filhas, era Sodoma. Você não apenas andou nos caminhos delas e imitou suas práticas repugnantes, mas também em todos os seus caminhos logo se tornou mais depravada do que elas. Juro pela minha vida, palavra do soberano o Senhor, sua irmã Sodoma e suas filhas e as filhas dela jamais fizeram o que você e suas filhas têm feito. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso eu me desfiz delas, conforme você viu. Samaria não cometeu metade dos pecados que você cometeu. Você tem cometido mais práticas repugnantes do que elas, e tem feito suas irmãs parecerem mais justas, dadas a todas as suas práticas repugnantes. Aguente a sua vergonha, pois você proporcionou alguma justificativa às suas irmãs, visto que os seus pecados são mais detestáveis que os delas. Elas parecem mais justas que você. Envergonhe-se, pois, suporte a sua humilhação, porquanto você fez as suas irmãs parecerem justas. Contudo, eu restaurarei a sorte de Sodoma e das suas filhas, e de Samaria e das suas filhas, e a sua sorte junto com elas, para que você carregue a sua vergonha e seja humilhada por tudo que você fez, o que serviu de consolo para elas. E suas irmãs, Sodoma com suas filhas e Samaria com suas filhas, voltarão para o que elas eram antes, e você e suas filhas voltarão ao que eram antes. Você nem mencionaria o nome de sua irmã Sodoma na época do orgulho que você sentia, antes da sua impiedade ser trazida a público, mas agora você é alvo da zombaria das filhas de Edom, e de todos os vizinhos dela, e das filhas dos filisteus, e de todos os que vivem ao seu redor e que a desprezam. Você sofrerá as consequências da sua lascívia e das suas práticas repugnantes, palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. Eu a tratarei como merece, porque você desprezou o meu juramento ao romper a aliança. Contudo, eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua infância, e com você estabelecerei uma aliança eterna. Então você se lembrará dos seus caminhos e se envergonhará quando receber suas irmãs, a mais velha e a mais nova. Eu os darei a você como filhas, não porém com base em minha aliança com você. Por isso estabelecerei a minha aliança com você, e você saberá que eu sou o Senhor. Então, quando eu fizer propiciação em seu favor, por tudo que você tem feito, você se lembrará e se envergonhará e jamais voltará a abrir a boca por causa da sua humilhação. Palavra do soberano, o Senhor.